Juízes capítulo de número 19, o versículo de número 1. Juízes capítulo 19, versículo 1. O texto diz assim: Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita. Um homem o quê? Vamos repetir somente esse pedaço aqui, que houve um homem levita. Vamos lá, 1, 2, 3. Que houve um homem levita. Uma vez mais, que houve um homem, amém, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher, esposa. É isso? É isso que está escrito aí? É o quê? Então repita comigo, concubina. Tá, vamos repetir lá, vamos falar em alto e bom som. Que houve um homem levita. Se você puder, para a gente enfatizar, diga para alguém que está do seu lado, é um levita. Não é qualquer um, é um levita. E ele tomou uma mulher concubina de Belém de Judá. Amém. Em cima disso que a gente vai trazer aqui algumas lições. Há um título em que eu acho tão importante e que foi utilizado aí no cartaz, Homens de Honra. Irmãos, é chover no molhado. Hoje nós estamos vivendo um período muito caótico, principalmente na figura masculina, a nível nacional, a nível mundial. E em cima disso o Senhor nos inspirou aí para falar acerca deste título, Homens de Honra. Mas, através desse título, eu quero desenvolver aqui algo que nós podemos trabalhar com o antagonismo. O que é um antagonismo? Antagonismo é o contrário. Então, eu utilizarei isso daqui para falar acerca o que um homem de honra não faz. O que um homem de honra não faz. Será que você pode repetir comigo? Vamos lá? O que um homem de honra não faz. Amém. Juízes, queridos irmãos, ele é um livro histórico. Ele é o segundo livro aí dessa galeria de 12 livros históricos do Antigo Testamento. E o nome deste livro fica muito claro, muito evidente, que está falando acerca de um período em que o Senhor levantou líderes, cujos esses líderes são chamados de juízes. Há duas galerias de juízes, nós consideramos os juízes maiores, que são eles Otiniel, Eude, Débora, Baraque, se é que Baraque pode ser considerado, mas vamos colocar ele aí também na galeria, Baraque, Gideão, Jefité e Sansão. Aí nós temos também os juízes menores, que são eles, Sangar, Tolá, Jair, Abdom, Ibsam e Tola. Olha o nome do camarada, Tola. Oh, Jesus amado. E também Ibsam, Elon e Abdom. Estava esquecendo aqui do Abdom. Olha um nome bom para você colocar o nome do seu filho. Queridos, quando a gente lê o livro de Juízes, a gente percebe que há um problema. Todas as vezes que a gente lê esses livros históricos, a gente tem que ver qual é o cerne do problema. Onde está a fonte do problema? E quando a gente analisa o livro dos Juízes, os 21 capítulos, a gente percebe que o problema está na figura masculina. O problema do livro dos Juízes não está na figura feminina. O problema do livro dos Juízes está na figura masculina. Eu vou te explicar por quê. Perceba, queridos irmãos, que à luz do texto bíblico, a gente percebe
que quando lemos este livro aqui, o livro de Juízes, a nação de Israel, ela sempre enveredava o caminho da idolatria. Mas por que eles queriam sempre o caminho da idolatria? Sabe por quê? Porque a nação de Israel, queridos irmãos, eles tinham um problema. E qual era o problema? Eles tinham Jeová somente para uma única coisa. Jeová para eles era o Deus da guerra. Repita comigo, Deus da guerra. A concepção do israelita, isso daí só mudou depois que Davi assentou o seu trono. A concepção do israelita é que Jeová é o Deus da guerra. Mas a plantação, quando eu preciso de chuva, de trovão, de plantações, de comida, o Deus não é Jeová. Aí eu tenho que procurar Baal. Aí quando eu preciso que a minha esposa gere filhos, daí eu já não procuro Baal. Eu procuro Azera ou Asherá, que era uma divindade dos cananeus. E essa teologia aqui foi difundida, queridos irmãos, pela casa, paz meus irmãos, pela casa sacerdotal. Se vocês analisarem, o livro de Juízes é um livro, pelo fato do povo, uma hora Jeová, porque preciso, isso é visível, preciso de ganhar uma guerra, então é Jeová. Então, pelo fato deles viverem essa mudança, Jeová, Baal, Azera, Astarote, havia uma oscilação espiritual, moral, no âmbito do caráter também do ser humano. E a nação de Israel sofria por causa disso. E é por isso que Deus levantava juízes para poder mostrar ao povo de Israel que ele não era somente o Deus da guerra. Ele era o Deus da chuva, era o Deus que abria a madre, era o Deus... Enfim, não existia Baal e Azera. Ele era o Deus de tudo. Tudo estava centralizado nele. Analisando, queridos irmãos, essa introdução, a gente percebe que quando nós falamos do livro de Juízes, a gente percebe que a maioria dos capítulos existe pessoas que são evidentes, pessoas que são relevantes no cenário bíblico. Deixa eu exemplificar. No capítulo 3, nós temos algumas pessoas que são importantes e a Bíblia fala o nome dele. Otiniel, repita comigo, Otiniel. Já no mesmo capítulo 3, existe outro homem relevante, o nome dele é Eude, repita comigo, Eude. Quando chega lá no capítulo 4, ou no final do capítulo 3, existe outro homem que o nome dele é Sangar, aparece o nome dele lá, Sangar. Quando chega no capítulo de número 4, a Bíblia fala sobre Débora e Baraque, 4 e 5. Aí no 6 aparece outro homem, e aparece o nome dele lá, o nome dele é Gideão. Quando chega lá no capítulo de número, salvo engano, no capítulo 10, aparece Jefité. Depois, do 13 a seguir, vai aparecer Sansão. Ou seja, a Bíblia está dando um nome desses homens. Mas quando nós lemos Juízes capítulo 19, perceba que a Bíblia não fala o nome de ninguém. Depois, se você quiser, chega em casa e faça uma leitura rápida desse capítulo de número 19. Todos aqui são anônimos. Há um levita, há uma mulher, há um velho, há um servo, há os sodomitas. Tem nome. Por que o texto aqui não fala acerca do nome desses personagens? Isso aqui é algo extremamente importante. Porque quando nós citamos um personagem, obviamente, nós estamos falando de uma figura proeminente, importante, daquele tempo, daquela tribo, do que aconteceu ali. Mas quando a Bíblia fala todos os personagens em um único capítulo e não cita o nome deles, logo o texto está nos falando que este era o cenário em que a nação de Israel estava vivendo. E é sobre este cenário que eu quero falar.
Primeiramente, lá no capítulo de número 19, se você puder acompanhar comigo, 19:1. Olha que cenário o povo de Israel estava vivendo. 19:1. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel. Não havia o quê? Perceba, queridos irmãos, que de maneira proposital, o autor, ele está fazendo uma apologia à monarquia. Todas as vezes que a gente lê um texto, e você vai no outro capítulo, e aparece esse texto mais uma vez, e mais uma vez, redobre a sua atenção. Vamos ver se esse texto aparece mais uma vez aqui no livro de Juízes. Acompanhem comigo, a Bíblia, o texto está ali, 19:1, nós já acabamos de ler, 21:25, o último verso. (21, 25). Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então já apareceu a segunda vez no texto. 18:1. Mais uma vez, naqueles dias não havia rei em Israel, e nós mesmos, dias, a tribo dos danitas buscava para si uma herança. Já é a terceira vez, outro texto. 17:6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Então aparece 4 vezes, no capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 21. Logo nós devemos entender o que o autor está dizendo. O que o autor está propondo aqui? Ele está dizendo que os problemas que estavam acontecendo em Israel é porque não tinha um rei liderando Israel. Mas a pergunta que não quer calar, um pouquinho de Bíblia que a gente conhece. Quando os reis se assentaram no trono, foi a solução dos problemas de Israel? Sim ou não? Muito pelo contrário, piorou. Tanto Davi, a dinastia davídica e as 8 dinastias do norte. Então, queridos irmãos, o problema não está no trono, o problema não está no governo, o problema está na decadência moral do ser humano. Logo, o autor aqui está dizendo que o problema é que não tinha um rei. Eu já vejo tantas pessoas jogando a responsabilidade para o governo, sendo que a responsabilidade é dele. A solução do país não está nas mãos de um governador, de um presidente. A solução do país está na igreja, na figura masculina. Então, se o autor está fazendo apologia a um rei, obviamente, o que ele está querendo dizer? É que estava tendo uma decadência espiritual. Mas a pergunta que não quer calar, está tendo essa decadência espiritual porque não há uma referência? É claro que não, nunca faltou referência. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Juízes capítulo de número 20, versículo de número 27. Capítulo 20, versículo 27. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava naqueles dias. Repita comigo, a arca, o maior símbolo da glória de Deus, estava em Israel. Não bastava isso. Além de ter a arca da aliança, que é o maior símbolo da glória do veterotestamentário, a Bíblia diz que existia uma grande referência. Foi nesse período aqui. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias. Finéias foi um dos homens que demonstrou maior zelo pela santidade de Deus no Antigo Testamento. Deixa eu te explicar rapidamente. Quando Israel estava chegando na Terra Prometida, eles vieram do Egito em direção à Terra Prometida, eles chegaram no limite para atravessar o Jordão e conquistar a terra. Eles tinham conquistado várias nações, mas o texto diz que agora
existia um rei que elevou a guerra para um nível espiritual. Ele percebeu, olha, tentar lutar contra os israelitas não vai adiantar. Então eu vou contratar um feiticeiro. Mandou ir até lá a região do Eufrates, pagar um feiticeiro, cujo nome dele é Balaão, para que Balaão amaldiçoasse o povo. Sintetizando a história, Balaão é aquele tipo de gente que ele não vai porque Deus não quer que ele vá, porque se fosse depender dele, ele iria. Já viu esse tipo de gente? Não, eu não fumo, não é porque eu não quero. É porque Deus não quer, mas se fosse depender dele, ele já estava lá. Balaão, Deus fala com ele, porque Deus fala também com o feiticeiro. E o texto diz que Balaão foi impedido pela parte do Senhor de não ir amaldiçoar o povo de Deus. E o que aconteceu? No outro dia, ele deu a resposta para os mensageiros de Balaque, que era o rei dos Moabitas, dizendo que não iria porque Deus tinha impedido. Esses mensageiros voltaram até Balaque e falaram, Balaão não vai vir. Balaque, sendo um homem sagaz e astuto, falou, eu vou mandar homens mais nobres para ir buscar Balaão. E fazer uma proposta para ele. Foram homens mais nobres e agora Balaão, ele vem para amaldiçoar o povo de Deus. Aí ele tenta várias vezes, tenta amaldiçoar e toda maldição Deus reverte em bênção. E não adiantou, ele tentou amaldiçoar e toda maldição Deus reverteu em bênção. E o que aconteceu, queridos irmãos? Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas ele mostrou a fraqueza do povo de Israel. Os moabitas chegaram e disseram, Balaão, tu não amaldiçoou, mas como que a gente pode parar esse povo aí? Aí Balaão diz, olha, a única forma de parar eles é que esse povo aí só adora um Deus. Eu vejo que muitos deles, o ponto fraco deles é a prostituição. Então pega aí as mulheres mais atraentes, para que elas atraiam os líderes de Israel, e quando eles chegarem, eles irão cultuar as divindades, e vocês farão com que ele se torne inimigo do próprio Deus. E de fato foi isso que aconteceu. A estratégia de Balaão deu certo. Deus começou a mandar uma praga em Israel, e o texto diz que essa praga ela foi sanada, ela parou, porque Deus levantou Finéias, que era neto de Arão, para matar um homem que era líder e que estava se relacionando com uma dessas mulheres pagãs. E a partir do momento que ele acabou de exercer a justiça de Deus contra esses homens, a praga acabou e Deus se alegrou dele por este fato. Então, este homem, Finéias, é o sumo sacerdote na época. Então não faltava referência. Aí você poderia me perguntar, tá, mas por que você está dizendo tudo isso? Para que a gente agora possa entender o texto, queridos irmãos. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, não, eu sou assim porque eu não tenho referência. Tem muita gente boa, tem muita gente crente. É só você procurar que tem, e não é difícil de encontrar. Depois disso, a gente percebe que o problema não está no governo, na monarquia, não está também na falta de referência na casa sacerdotal. O problema está na decadência espiritual. E olha o que o texto vai dizer. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um levita. É bom você grifar, é bom você gravar isso na tua mente. Quando a Bíblia fala assim, queridos irmãos, um egípcio no Antigo Testamento, a gente não pode esperar muita coisa de um egípcio. Quando a Bíblia fala e um amalequita, a gente não pode esperar padrão de moralidade de um amalequita. Quando a Bíblia fala e um midianita, a gente não pode esperar muita coisa deles. Mas quando a Bíblia fala um benjamita, um homem da tribo de Judá, um homem da tribo de Dan, a gente tem que, não é qualquer um, é um povo que foi separado por Deus para ser referência para as nações. Mas quando a Bíblia fala um levita, aí você tem que redobrar a atenção. Aí a gente está falando, aí o autor está aumentando o sarrafo lá em cima. Aí o autor ele está falando de alguém que é separado dentre os separados. É isso que o texto está dizendo. Então a gente começa a entender aqui, queridos irmãos,
que houve um levita que peregrinava aos lados da montanha de Efraim e tomou para si uma mulher, concubina, de Belém de Judá. O mínimo que a gente espera de um levita é que ele exerça, que ele viva conforme os padrões dos mandamentos do Senhor. E aqui já tem um grande problema, que tem um levita, que ele vai até Belém de Judá, a terra onde Jesus nasceu, onde Davi nasceu, e ele não traz qualquer menina. Ele traz uma menina que tem pai, que tem família, que é virgem. É uma menina pura. Não é de qualquer lugar, é de Belém de Judá, casa do pão, lugar do louvor, que representa a igreja. Aqui tem pão, sim ou não? Aqui tem louvor, sim ou não? Então ele não vai em qualquer lugar, ele vai em Belém de Judá, vai na casa de pessoas que são íntegras, e ele pega uma menina e ele leva para sua casa. Mas há um grande problema aqui. Qual é o problema? É que na concepção dessa menina, ela achava, melhor dizendo, que estava casando com um homem de Deus. No entanto, que não é qualquer um, é um levita. Mas o problema é que quando ela começou a conviver com ele, ela percebeu que não estava sendo tratada como esposa, mas sim como concubina. Quando o texto fala que e casou-se com, ou tomou para si uma mulher concubina, não é que essa menina aqui gostaria de ser tratada como concubina. Isso daqui é a concepção do autor que está expondo qual era a motivação do levita. E aqui vai a primeira lição, queridos. Nós, por isso que é algo importante para nós que estamos aqui, que somos homens. Como nós tratamos a nossa esposa? Como esposa ou como concubina? Tire a nomenclatura, tire concubina e tire levita. Ou melhor, tire concubina e tire esposa. E na prática, vamos ver se de fato nós tratamos aquela a quem nós chamamos de esposa como esposa ou realmente tratamos como concubina. A primeira coisa que a gente tem que aprender aqui, queridos irmãos, é que concubina, escute bem isso, ela era considerada uma escrava com alguns privilégios. Normalmente a escrava não dormia dentro da casa do Senhor. A concubina dormia. Segundo, a concubina, ela era, escute bem isso, ela era considerada um objeto de prazer. Quando um homem casava com uma mulher e fazia dela uma concubina, na mente dele, ele abria um espaço, uma oportunidade para ter relacionamentos fora daquele relacionamento. Para que vocês possam entender, esse levita aqui, que deveria ser um padrão de moralidade, um homem de Deus, ele tratava essa moça como uma escrava no serviço doméstico. Era ela que arrancava os estercos dos animais. Era ela que fazia os trabalhos pesados diariamente. Era ela, não tinha os aparatos, os aparelhos que hoje as mulheres têm para cozinhar. Não, tudo era muito braçal, tudo muito manual. E tinha que fazer tudo isso. E ele não levantava uma palha, uma pena para ajudar. Irmãos, paz, meus irmãos, em pleno século 21, ano pós-Copa do Mundo, ainda tem homem que diz
que é feio lavar a louça. Ajudar a esposa. Tem uma situação que aconteceu que eu não acreditei, mas realmente depois eu tive que presenciar. O camarada casado 30 anos, sei como que durou 30 anos, misericórdia mesmo. E ele tinha um costume, queridos irmãos, de comer. Aí quando terminava de comer, ele levava a esposa para dentro do quarto e ele gostava de espancar, sentia prazer nisso. Eu não estou falando de ímpio, estou falando de crente com mente corrompida dentro da igreja. Estamos falando, queridos irmãos, de um homem levita, que tratava a sua esposa como concubina. E sabe qual que era o tratamento do levita na relação sexual? Se fosse esposa, o homem teve a obrigação de pagar tributo. O homem tem que satisfazer a mulher. Isso está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7. O homem tem essa obrigação, o levita não. O levita aqui não fazia isso não. Ele chegava e dizia: faça até que eu tenha prazer. Você, estou nem aí. E o que tem, queridos irmãos, casamentos em que o homem entra na relação sexual, tem a relação e a mulher está anos ali, ó, anos. É esposa ou é concubina? A não ser que você tenha algum problema, procure um médico, então. Mas agora, ser egoísta ao ponto de simplesmente se satisfazer e não satisfazer a sua cônjuge, essa é a prova cabal de que tu está tratando como uma concubina. Outro ponto importante para a gente entender se de fato somos homens de honra ou homens de desonra, queridos irmãos, é que a concubina aqui, queridos irmãos, na relação sexual, ela era tratada como escrava. O que tem de homens que são viciados em sites pornográficos? Eu não estou falando de menino, eu estou falando de homens. Aí sabe qual é o problema? É que o camarada fica lá, horas e mais horas, vendo aquilo, e daí ele vai para a relação, e ele acha que a vida sexual dele tem que ser da forma que ele está assistindo. É esposa ou é concubina? Aí quando chega no versículo 2, acompanhe comigo aí por gentileza. É um texto pesado, né? Calma, tu vai chegar lá. O negócio ainda vai estreitar ainda mais. Olha o que o texto diz. Porém, a sua concubina adulterou contra ele. Olha que texto tendencioso se a gente não trabalhar de maneira exegética. Se a gente olhar aqui, a gente fala, então a culpa é dela. Ela traiu ele. Não, esse adulterar aqui no hebraico ela se irritou com ele da forma que era tratada. Uma mocinha que saiu de Belém de Judá, achando que tinha casado com um levita, agora está sendo tratada como escrava. Quem é que vai aguentar tanto tempo assim? Sabe o que ela fez? Eu não vou ficar com esse homem não. Eu vou para a casa do meu pai, lá tem um pai que me trata melhor do que ele. Se é que nós podemos chamar de qualidade, mas há uma única qualidade neste levita, que a Bíblia não menciona de maneira direta, mas que nas entrelinhas todo levita deveria viver conforme esse padrão, é que essa moça casou com o levita, porque o levita era o homem mais puro que existia em Israel. Devido à purificação diária, então ele tinha que trocar as vestes, lavar, então ele sempre estava com o corpo muito bem preparado para poder se apresentar a Deus. Então, se há alguma qualidade, é somente essa. E deixa eu abrir aqui um parênteses. Ô meu irmão, tu é levita de Deus. O levita aqui era o homem que mais cuidava do corpo.
que a gente aprende com isso daqui? Tem camarada que não se cuida, gente. Não é brincadeira o que eu vou falar aqui. Tem camarada que ele endemonizou a pasta de dente, a escova. Não é brincadeira isso? O Adonis dá risada aqui. Tem camarada, escute bem isso. Minha esposa não gosta que eu use essa expressão camarada. Tem gente que ele passa às vezes 3, 4 dias com a mesma cueca. Vocês dão risada? Entendendo? Escute bem isso. E não tem desculpa, queridos. Não tem desculpa. Camarada às vezes está com a boca cheia de tártaro e quer, porque quer. Todo homem aqui sabe disso. Antes de qualquer relação, tem que tomar banho. Aí o camarada chega do serviço, corpo suado e vamos. Você quer tratar sua esposa como quer? Hoje vai ter avivamento aqui. Dificuldade, a higiene. Não toma banho. Ô, gente, a gente mora numa capital, meus irmãos. Lencinho. A gente brinca, mas é verdade. Precisa. Quem é que vai aguentar isso? Há uma necessidade de entender acerca disso, queridos irmãos. Aí o texto diz assim, porém a sua concubina adulterou contra ele. E foi dele para a casa de seu pai. Ou seja, saiu da casa ali do monstro, que achava que era um levita. Alguém um dia me perguntou, pastor, eu estou apaixonado pelo aquele pregador. Eu falei, não vai, aquilo é traia. Mas ele prega, não casa com homem de Deus. Ela achava que tinha casado com um homem de Deus, mas tinha casado com um levita imundo, imoral. Ao ponto dela agora não aguentar essa pressão, e o que ela faz? Ela volta para a casa de seu pai. 50 quilômetros, ela viaja sozinha, desmoralizada. Deixa eu abrir aqui, o texto não fala, mas deixa eu conjecturar sem inferir o texto. Imagina essa menina triste, amargurada, chorando, humilhada, violentada, voltando para a casa do pai. E sabe qual é o problema? Esse período patriarcalismo aqui era um perigo terrível, era difícil para as mulheres. Por quê? Porque quando uma menina voltava de um relacionamento, que o pai estava na porta e via a filha, normalmente ele caía de joelhos e dizia, que maldição é essa? Era considerado uma vergonha para o pai, a filha voltar para casa. Mas como é que vive com um homem daquele? Acompanhe comigo aí o texto, deixa a sua Bíblia aberta. Capítulo 19, versículo de número 2. Porém a sua concubina adulterou contra ele, foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Quantos meses? 4 meses, queridos irmãos. Aí sabe o que aconteceu? Depois de 4 meses, o maridão se levantou e partiu após ela. Aí o texto complementa dizendo, para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a trazê-la, e o seu moço, e um par de jumento, iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. Então deixa eu te explicar isso daqui. Passou 4 meses, ele fala, eu vou ter que ir lá buscar ela. Daí ele vai, 50 quilômetros, ele vai. Aí quando ele chega, ele encontra ela. Mas não acho vocês que ele foi buscar ela porque estava com saudade dela. Estava com saudade dos caprichos. Estava com saudade daquilo que ele fazia com ela. Ele não amava ela. Eu preciso dizer aqui, existem alguns homens que Deus vai restaurar o seu casamento. Existem homens aqui,
que já está, a sua esposa já foi embora, e você está orando dizendo: Senhor, restaura, 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 restaura. Pela infinita misericórdia Ele vai restaurar. Ele vai restaurar. Mas eu preciso lhes dizer: mude o seu comportamento. Para de tratar sua esposa como uma concubina. O que tem de homens que na relação sexual trata a sua esposa como se fosse uma meretriz. Ah, mas é que eu não aguento, eu preciso ver os sites. Arranca então os aplicativos que estão no seu celular. O que é que Jesus disse? Se o seu olho te impedir de entrar no céu, arranque os seus olhos. Se esse aplicativo, se o Instagram, se o TikTok, se tudo isso daí está acabando com o seu casamento, arranca. Oh, eu sinto Deus aqui, queridos irmãos. Eu sinto Deus aqui. Aleluias. E é interessante que ele volta. Já vamos terminar já. Ele volta. Olha lá o que o texto diz. E ele a encontra. E ele leva alguma coisa para ela? Sim ou não? O que ele levou? Não levou nada. Aqui já está a maior demonstração de que ele não a ama. Porque você acha que mulher gosta de flor a partir de 100 anos para cá? Mulher sempre gostou de flor. Mulher sempre gostou de presentes. A gente não liga muito para isso. Mulher liga, queridos. A minha esposa trabalha com flor o dia inteiro. A minha esposa trabalha com a sogra, ela trabalha com decoração. Todo dia vê flor, 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 flor. Uma hora ou outra ela dá uma indireta: eu quero um buquê de flor. Eu falo, meu Deus do céu, vê flor o dia inteiro. Né? Eu vou lá e compro um buquê de flor, né? Aquelas artificial, para demonstrar o nosso amor que dura para sempre. Tô brincando. Ele já estava acreditando ali. Tô brincando, gente, tô brincando. Então o que acontece? Ele vai, ele não leva nada para ela, absolutamente nada, não agrada, não nutre, não faz absolutamente nada. E aqui há um problema que acontece em muitos casamentos. E que problema é esse? Olha lá o versículo de número 3. E seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. Vai ficar evidente nos próximos versos que esse levita é um genro que todo sogro gostaria de ter. Vocês já conheceram pessoas, maridos, que ele é bom para todo mundo, para a família da esposa? A sogra fala: nossa, que genro maravilhoso. Os cunhados falam: nossa, que cunhado que eu tenho. O sogro fala: nossa, que genro que Deus me deu. Todo mundo elogia. Aí acontece uma situação, separam. Aí a mãe chega para a filha e fala: ô minha filha, por que você separou? Ele era um genro tão bom para mim. Mas não adianta ser bom para todo mundo e não ser bom para aquela que realmente merece ser amada. Acompanhem comigo o texto aqui, ó. Eles se dão muito bem, genro e sogro, se amam, se amam. Olha lá o texto. O texto diz assim, ó: e seu sogro, pai da moça, o deteve e ficou com ele ali 3 dias, e comeram e beberam e passaram ali a noite. Então são 3 dias de conversas gargalhadas, e ele não se relaciona, ele não conversa com ela. O relacionamento estreitado é entre genro e sogro, mas ela não, é genro e sogro. Se dá bem com todo mundo, trata bem todo mundo, mas aquela a quem deve ser tratada bem é tratada como um lixo. Antes de nós tratar todo mundo bem, nós devemos tratar a nossa esposa bem. Porque não adianta ser gente boa com todo mundo. Nossa, pastor José, nossa,
eu gosto dele, ele gosta de mim. Nossa, a missionária gosta de mim, eu gosto dele. Nossa, os obreiros gostam de mim, eu também gosto deles. Nossa, eu se dou bem com todo mundo, eu gosto do meu sogro. E todo mundo elogia ele. Nossa, esse cara é gente boa, que cara gente boa. Onde ele chega, aí você pergunta para a esposa, e se casou com um anjo. Ela fala, não é um anjo, é um demônio. Porque ele é bom para todo mundo, mas para mim... É por isso que na ordenação ministerial, comumente, normalmente, deve entrevistar a esposa. Porque é a esposa que aguenta as pancadas. Vamos continuar, e nós já vamos orar daqui a pouco. Versículo de número 6. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. E disse o pai da moça ao homem, peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Então isso daqui, queridos irmãos, é o sogro falando para o genro, olha, fica comigo, eu gosto tanto de você que a sua presença é uma bênção. Imagine a menina, tu não viveu com ele, tu não sabe, passa um dia. Aí vem o versículo de número 7. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã, então já se passaram já 4 dias, e na madrugada do 4º para o 5º dia, pela manhã, ele quer partir. E disse o pai da moça, ora conforta o teu coração. E detiveram até já declinar o dia, e ambos juntos comerão. Verso 9, para a gente ganhar tempo. Então o homem levantou-se para partir, ele e sua concubina e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça, eis que já o dia se abaixa, lá pelos meados das 3 horas da tarde. E já a tarde vem entrando, peço-te que aqui passes a noite. Eis que já o dia vai acabando, passa aqui a noite. E que o teu coração se alegre. E amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e vai-te para a tua tenda. Segure aqui, para que a gente possa entender. O sogro gostaria muito que o genro ficasse ali alguns dias. Mas há um problema. No 5º dia, o sogro levanta. Está começando o dia. Ele chega para o genro e fala, fica comigo até tarde. Come mais um pouco, vamos conversar, vamos nos alegrar. O que ele deveria ter feito? Não, eu tenho que fazer um cálculo aqui. Eu vou ter que permear 50 quilômetros de Belém de Judá até a montanha de Efraim. Eu vou gastar em média umas 12 horas. Então se eu sair agora, em que o sol está nascendo, provavelmente quando eu chegar, botar o pé na montanha de Efraim, o sol vai estar se pondo. Eu não vou correr nenhum risco. Mas ele não fez isso. Ele continuou, não mediu as consequências. Aí quando foi 3 horas da tarde, ele levantou, pegou a esposa, a concubina, pegou o servo, os jumentos e partiu. Aí você poderia me perguntar, e qual é o problema aqui? O problema, queridos irmãos, hoje em dia não tem nenhum problema da gente andar de madrugada. Sim ou não? Sim ou não? Tem. Agora imagine naquela época, eles não tinham carro. Fazer viagens 50 quilômetros de dia já era extremamente perigoso. À noite, então, era um ato suicida. A pessoa tinha que ter ciência. Se eu viajar de madrugada, à noite, eu corro o perigo de ser estraçalhado pelas feras, picado por uma serpente, a ladrões, salteadores. Mas ele não mede as consequências. Ele pega a sua concubina, 3 horas da tarde, não ia demorar muito, o sol ia se pôr. E ele vai. Não calcula. Você sabia que até para ser crente tem que ser inteligente? Ser crente é fazer matemática. Foi Jesus que ensinou. Jesus compara aquele que vai recebê-lo como único Salvador como alguém que constrói uma torre, que primeiro se assenta, faz o cálculo. Opa, quanto é que a gente vai gastar? O que vai precisar de pedra? O que vai precisar disso? Para que possa concluir. Se torna uma vergonha para aqueles que ficam no meio do caminho. Até para ser salvo tem que calcular.
Nesse caso aqui, ele deveria ter calculado: eu vou sair 3 horas da tarde, mas quando for 6 horas da tarde, eu ainda vou estar no meio do caminho. São maridos inconsequentes, que não medem as consequências, coloca a família em cada furada. Eu já vi cada marido rolista, queridos irmãos. Camarada sai de casa com um carro, volta, já está com outro. A mulher fala: mas meu Deus do céu, vocês não saiu com esse? Não, fica quieto, é comigo aqui o negócio. Misericórdia. Camarada vende a casa e a esposa não sabe. Programa para ir embora de uma cidade a outra e a esposa não sabe. Essa é a maior prova de que você está tratando ela como uma concubina. Coloca a família em situações difíceis. Pega dinheiro do agiota, aí depois o agiota vem cobrar, começa a ameaçar a esposa, ameaça os filhos, ameaça a família. Antes de você tomar qualquer decisão, chegue para sua esposa e fale: o que você acha aí, meu cheiro? Estou com uns planos aí, né? Estou com umas ideias. Se os filhos forem adultos, chama eles também, para que possa entrar em um denominador comum, queridos irmãos. Nós não podemos ser inconsequentes nas nossas atitudes. Aí sabe o que aconteceu? Ele sai, sem medir as consequências. Quando ele saiu, escute bem isso, saiu de Belém de Judá, terra do pão, terra do louvor, com aquela que era para ser tratada da melhor maneira. Ele sai. 6 horas da tarde, ele está chegando numa cidade imunda e pagã, por nome de Jebus, que hoje é a cidade que todo mundo gostaria de ir para lá, principalmente os crentes. Jerusalém. Jerusalém. Quando ele está chegando em Jerusalém, onde os moradores que viviam ali eram extremamente imorais, o servo dele chega para ele e fala assim: tem aqui uma cidade que fica no alto da colina, vamos nos hospedar em algum lugar por ali. Aí o levita olha e diz: não, aqui é um povo pagão, um povo que não faz parte da nossa casa, da casa de Israel. Vamos andar um pouco mais, vamos até Ramá e Gibeá, que está dentro do território dos benjamitas. Aí eles foram. Quando eles botaram o pé em Gibeá, queridos, em Gibeá, o sol se pôs, as trevas chegou. Eles foram para a porta da cidade, lá tinha uma guarita, na porta da cidade, se assentaram, olha que atitude inconsequente, e ficou esperando alguém hospedá-los. As portas foram fechando, ninguém quis hospedá-lo. De repente, está vindo um velho do campo, que não era nativo ali de Gibeá, mas que era conterrâneo daquele levita, tinha vindo da montanha de Efraim. E aquele velho está vindo do campo com as mãos calejadas, e ele passa, e ele vê no portão da cidade um levita, uma mulher, 2 jumentos e um servo. Ele chega para estes homens e faz uma pergunta para eles, e é isso que eu quero que vocês acompanhem comigo. Nós já vamos concluir. Capítulo de número 19, versículo de número 11. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo já declinado muito dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora, e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe seu senhor: não nos retiremos a nenhuma cidade estranha, a que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: caminha, cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, caminharam, e o sol lhes pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim, e retiraram-se para lá, para entrarem e passar a noite em Gibeá. E entrando, ele assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passar a noite.
Eis que um homem velho vinha à tarde do seu campo, do trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar, filhos de Benjamim. Levantando-se ele, pôs os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade. E disse-lhe o velho, atente aí, queridos irmãos, para o verso 17, a parte B. Olha o que o velho vai perguntar: para onde vais e de onde vens? Vem a resposta. Ele disse: passamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor. Opa, ele está indo para onde? Para onde? Então significa que frequentar a casa do Senhor não muda caráter. O que muda caráter é uma vida de devoção, de integridade. É um frequentador do templo. Lia possivelmente a lei, mas nunca praticou. Não adianta a gente ouvir mensagens, ensinos, palestras, se a gente não colocar em prática 1% daquilo que nós aprendemos. Porque tem gente, queridos irmãos, é aquilo que o Tiago disse. Ele ouve a mensagem e é como alguém que vai no espelho, aí quando ele sai ele esquece da imagem que ele viu no espelho. Assim também tem pessoas. Crises de identidade. Vamos complementar para a gente concluir. Aí o texto complementa dizendo, queridos irmãos, que ele responde, versículo de número 18, melhor dizendo, e ele lhe disse: passemos de Belém até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Verso 19, ainda que a palha, então olha o que ele tem na bagagem, repita comigo: palha, pasto, vinho, e ele tem também, olha lá, no versículo de número, no próprio versículo de número 19, e ele também tem pão. Então ele tem pão, tem vinho, tem palha e tem pasto, só não tem palavra. Um homem de honra pode ter tudo, mas se não tiver a palavra do Senhor impregnada na alma dele, não vale nada. Tem tudo. Verso 20. Então disse o velho, não, verso 19. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, repita comigo, e para a tua serva. Porque aquilo que nós fazemos com a nossa esposa nas escusas, as nossas práticas, chega uma hora que nós começamos a verbalizar e dizer: ela não é minha esposa, ela é minha serva. Ela é minha serva, ela é minha serva. As minhas ações serão verbalizadas, e todos de fato verão que nós não a tratamos como esposa, mas sim como escrava. Questões de prioridades aqui. Então vamos ver o que é prioridade para esse levita. Além dele chamar ela de serva, eufemismo aqui, né? Bem, na verdade ele está chamando ela de escrava. Ele está dizendo: ela é minha escrava, mas se quiser ela pode ser a tua escrava também. Aí acompanhe comigo o verso de número 19. Isso aqui, queridos irmãos, a gente precisa ver o que é prioridade para esse levita. Então primeiramente, repita comigo: os jumentos, eu e depois ela. Então o que é prioridade para ele? Primeiramente os jumentos, segundo eu, depois vem ela. Deixa eu exemplificar. Os jumentos aqui eram um animal de carga, de transporte. Então deixa eu contextualizar. Primeiro o carro, depois eu, depois ela. Sério mesmo que você vai criar um pé de briga por causa de um carro?
Sério mesmo, que a sua esposa entrou e sem querer, ou às vezes por causa ali, bateu um pouquinho mais forte a porta do carro, ei, meu Deus, e já começa uma briga, e vem os palavrões, e se torna um inferno. O jumento é mais importante do que sua esposa. Listas de prioridades. Valorize enquanto está viva, queridos. Aí versículo 20. Então disse o velho, paz seja contigo, tudo quanto te falar fique ao meu cargo. Então somente não passes a noite na praça. E agora para a gente concluir. E trouxe a sua casa e deu pasto. Repita comigo, deu pasto aos jumentos. Então a prioridade é os jumentos. É o carro. Lavando-se os pés, comeram e beberam, estando eles alegrando o seu coração. Eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, o senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o abusemos. Que nível de masculinidade dos homens em Israel no período dos juízes. O espírito de Sodoma entrou em Israel. É bom que a gente compare aqui, queridos irmãos, Juízes 19, Gênesis capítulo 19. Eu tenho mais 5 minutinhos ali, a gente já vai concluir. É a mesma coisa que aconteceu lá em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, versículo de número 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló assentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete. Cozeu bolos sem levedura, e comeram. Verso 4. E antes que se deitasse, cercaram a casa. Os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o mais velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, a nós, para que os conheçamos, para que os abusemos. Perceba que é a mesma passagem, ou melhor, é a mesma situação que haverá de acontecer. O problema é que a gente está falando de Israel. Voltando para Juízes 19, já para nós concluirmos aqui devido ao horário. O texto diz assim, que o velho vai sair para fora, e ele vai dizer assim: não faça tal coisa. Olha lá, versículo de número 23. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal. Irmão, que irmão, coisa nenhuma. Já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Verso 24. E eis que a minha filha... Então, além de ter uma crise moral, os homens de Israel, há uma crise paterna. Olha o que ele vai fazer. Eis que minha filha, virgem, e a concubina dele, vou-las tirarei para fora, e humilhai-as a elas. Irmãos, que nível de masculinidade este povo estava vivendo. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Que é velho e imoral, é vizinhos imorais e maridos imorais. Não tem idade para ser imoral. Se dá lugar à carne, se tornará pior do que um animal irracional. Que tipo de velho tem coragem de pegar a sua filha virgem e dizer: eu vou jogar ela para vocês? E é interessante que eram todos benjamitas.
Jacó, quando abençoou os benjamitas, ele diz: vocês serão um lobo e não uma lobinha. Queriam abusar do levita, mas agora tem um homem velho, e ele diz assim: ó, eu proponho, vou pegar a minha filha virgem, vou pegar a concubina e vou jogar para fora, para que vocês façam com elas o que quiserem. Mas sabe o que o levita fez? Porém aqueles homens não o quiseram ouvir, então aquele homem pegou da sua concubina, olha o levita aqui, ó. Pegou a sua concubina. A Bíblia não fala. Imagine ele arrastando essa menina para fora. O desespero. Não faça isso comigo. Você tirou da casa de meu pai. Você disse que ia mudar. Você expôs seu coração dizendo que seria diferente. Não, vem, porque a minha vida é mais importante do que a sua. Morra no meu lugar. Ele pega aquela menina, arrasta para fora, e os homens, quando ele joga ela para fora, para mim é um dos textos mais macabros do Antigo Testamento. Isso aqui, em hipótese alguma, pregaria em um culto público para toda a igreja. É para homem que aguenta mesmo. Ele joga ela para fora e fecha a porta. O que nós estamos vivendo, queridos irmãos? Existem homens que têm fetiches. Existem homens que a relação dele, para dar uma apimentada, precisa de um trisal. Eu não estou falando de ímpio, gente. Falando de gente que se diz crente. Existem homens que, para se relacionar com a esposa, tem que colocar um vídeo pornográfico para poder se inspirar. Que nível de masculinidade espiritual nós estamos vivendo? Existem homens que a mulher às vezes trabalha cedinho, sai 6 horas da manhã, ainda está escuro. Aí a esposa fala: ô meu marido, me leva até determinado lugar, me leva lá, é perigoso. Não, vai você, te vira. Onde está a demonstração de amor? A Bíblia não diz, mas imagine o desespero que foi para essa menina. Ela foi violentada a madrugada inteira. Olha que interessante, o primeiro feminicídio na Bíblia não foi de um homem amalequita, de um egípcio, de qualquer outro homem pagão. Foi de alguém que se dizia ser levita. Aquela menina, a moça é jogada para fora. Ele não tem empatia, ele fecha a porta e vai dormir possivelmente. Você já percebeu? Depois você chega em casa, lê esse texto. Todos são anônimos, mas o que me chama a atenção é que nesse texto, somente os homens têm poder de fala. O pai fala, o levita fala, o velho fala, os sodomitas falam. Só ela que não tem voz. A vítima não tem voz. Todo mundo fala dentro de casa. Na hora que chega a vez dela de expressar, de falar, não, você não. Aí alguém vai corrigir: não, é que meu pai era assim com a minha mãe. A cultura que você tem que aderir é a cultura do Pai Celeste. Se a cultura do seu pai é distorcida, imunda, descarte, viva como Cristo. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluias, aleluias, eu sinto a presença dele aqui. Essa moça, ela não fala, ela não tem voz. Sabe qual que é o livro da Bíblia que eu mais amo? Paz, meus irmãos, sabe qual que é o livro que eu mais gosto? Cantares. Porque Cantares é o único livro na Bíblia que há uma mulher que ela fala na primeira pessoa do singular. Não é alguém escrevendo, falando acerca dela. É ela que escreve uma boa parte do livro. E ela diz assim, ó, na primeira pessoa do singular: eu sou a rosa de Sarão, eu sou isso, eu sou isso. A mulher tem voz. Por isso que eu gosto aqui do Ministério Rocha Eterna, porque aqui mulher prega, mulher canta, mulher profetiza, mulher sapateia, não é, pastor? Aqui mulher senta no púlpito. Tem igrejas que é um machismo terrível, aí reflete na igreja. Mas eu louvo a Deus que aqui as mulheres ainda têm voz. Deus vai levantar sua esposa como profetiza, em nome de Jesus. Aí sabe o que aconteceu? Madrugada inteira ela sendo abusada. Imagina os gritos, imagina o desespero.
Aí quando o sol está nascendo, essa mocinha toda violentada, ou tu muda as suas atitudes, ou para as brigas, ou o final vai ser trágico. Ou tu se torna um homem de honra, ou o final nós já sabemos como que funciona. No ano passado foram quase 700 mil processos de feminicídios, só no Brasil. Só no primeiro semestre do ano de 2023, já aumentou, dobrou a quantidade de violência doméstica. Aí o que aconteceu? A menina toda violentada, e ela vai indo. E sabe para onde que ela vai? Ela vai para a porta da casa onde está o monstro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem que é pior? O velho ou o levita que está dentro de casa, ou os sodomitas que estão lá fora? São todos iguais. Faça essa pergunta para você mesmo. Qual que é a diferença de você, de nós, para um homem mundano? Faça a pergunta para você. Ah não, porque agora eu vou no templo. Não, isso daí também, ele também aqui ia. Será que quando a gente está andando na rua, o pescoço quebra? Ó, sangue de Jesus tem poder. Onde foi pregado aqui acerca de ser anormal. Homem anormal, não é, eu não estou desfazendo, estou acrescentando em cima daquilo que foi pregado. Homem anormal também é quando o homem vê a piriguete e ele fala, não olho. Não olho. Eu não vou olhar. Ah, impossível, impossível. Leia Jó 30, Jó 31. Jó diz assim, Senhor, tu sabes que eu estou sofrendo injustamente. A maior dor de Jó não era dor no corpo físico dele. A maior dor de Jó era saber que ele estava sofrendo por saber que era reto, justo. Aquilo que Deus tinha dito para ele, ele tinha ciência. Ele dizia assim, tu sabes, pode puxar minha ficha está limpa. Se um dia eu cobicei uma mocinha, como juiz o Senhor pode pegar minha esposa e dar para os homens se relacionarem com ela. Eu fiz um pacto com os meus olhos não olharão outra mulher, a não ser a minha. Faça esse pacto hoje, meu irmão. Mas agora a menina está morta, na porta, o sol nasce, e ela está com a mãozinha assim, ó, a porta aqui, ó, a porta aqui, ó, a porta aqui, ó, ela está com a mãozinha assim, ó, no limiar da porta, com as duas mãos, e o monstro dentro de casa. Tadinha, foi atrás daquele que nunca o protegeu. Aí o sol nasce, ele levanta, abre a porta. Olha que falta de sensibilidade. Nós não estamos falando de qualquer um, estamos falando de um levita. Ele olha para ela e diz, levanta. 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 Há um silêncio, não dá para saber se ela estava morta ou desmaiada. Sabe o que ele faz? Ele pega aquela a qual ele tinha jurado amor, coloca acima do jumento. Ele disse que estava indo para a casa do Senhor. Sabe para onde que ele foi? Para a sua casa. Quando ele chegou em casa, colocou ela em cima de uma mesa, pegou um cutelo e foi desmembrando ela. Corta aqui, arranca aqui, levita. Não brinque, queridos. A ira é perigosa. Ele desmembrou ela em 12 pedaços, esquartejou a menina. E foi mandando cada parte para uma tribo. Então a cabeça aqui para você, os braços para outra tribo, como convite. Foi entregando, foi entregando. Quem um dia trouxe da casa do pai uma menina inteirinha, virgem, que achava que estava casando com um homem de Deus, agora foi esquartejada e está em pedaços em todo Israel. Eu sei que isso, aos olhos de muitos, falam, mas o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Eu sei que a sua esposa está inteira fisicamente, mas eu preciso lhes dizer, como está o sentimento da sua esposa? Será que ela está em pedaços? Às vezes eu ouço algumas pessoas falando, nossa, eu estou atrás do meu Isaac ou da minha Rebeca. Irmãos, eu não romantizo o texto.
Os últimos anos do casamento de Isaac e de Rebeca foram trágicos. Não dormiam mais juntos, não conversavam mais, não abraçavam mais, em pedaços. Como é que está a sua esposa? Veja quando você tirou ela da casa do pai dela, do seu sogro. Veja como ela estava, veja como ela está hoje. Olha nos olhos dela, vê se há sorriso. Os olhos, foi Jesus que disse que é a candeia do corpo. A gente consegue ver se a pessoa está bem olhando nos olhos. Chega hoje em casa, olha nos olhos dela. Porque às vezes a sua esposa está inteira fisicamente ainda, mas pode ser que esteja em pedaços emocionalmente e espiritualmente, por causa de um homem de desonra. Se coloque de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Homem de honra trata a esposa como esposa. Homem de honra não toma decisões precipitadas. O homem de honra não coloca a família em situações vulneráveis. O homem de honra, se for possível, ele morre pela esposa como Cristo morreu pela igreja. Homens de honra. Homens de desonra, esquartejou a esposa e além dele desgraçar a vida de uma família, ele quis desgraçar a vida de milhares de famílias. Sabe o que ele fez? Enviou os 12 pedaços para os 12 líderes de cada tribo. Aí esses líderes, mas o que é isso? Foi enviado por um levita. Então ele é crente, ele não mente. Vamos até ele para saber o que aconteceu. Aí quando eles chegaram até o levita malandro, ele conta somente uma parte da história, mas ele não diz que foi ele que jogou a sua esposa para fora. Ele não diz que ele foi o agente da morte da sua esposa. Olhe para cá, esse levita aqui, será que conhecia a Bíblia? A história desse levita poderia ser diferente na Bíblia, queridos irmãos. Se ele conhecesse realmente o livro do Gênesis 19, sabe o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter feito o que os anjos fizeram. O que os anjos fizeram? Quando os sodomitas rodearam a casa, os anjos, pelo poder de Deus, fez com que aqueles abusadores ficassem cegos. Mas esse levita preferiu jogar a sua esposa aos lobos para ela ser estraçalhada. Poderia ter entrado nos anais da história como o homem que teve ousadia e que levantou a mão e disse: Senhor, assim como o Senhor cegou os sodomitas lá em Gênesis 19, cega esses benjamitas imorais aqui. Mas não, sem fé, sem poder, não é escudo, não protege, joga a esposa para fora. E agora as 12 tribos está juntamente com ele conta um pedaço da história. E o texto diz que por causa disso houve uma guerra civil. Milhares e milhares de levitas, de israelitas morreram, tanto benjamitas e de outras tribos. Por quê? Porque um homem inconsequente pode criar uma guerra civil num país, por causa da desonra. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos ensine, nos dê graça, nos dê poder, nos dá unção para sermos melhores. Um dia nós vamos ter que dar conta, Pai, da nossa esposa. Quão triste foi para este pai que soube que a sua filha estava em pedaços a milhares de quilômetros, uma perna de um lado, o braço do outro lado. Tinha entregue ela inteira para aquele que se dizia ser levita. Guarde a filha de cada um dos meus irmãos. Dê a eles, ó Pai, discernimentos. Não permita que estes meus irmãos que estão aqui tenham a tristeza que este pai desta moça de Belém de Judá teve. Que nós possamos ser esposos melhores, tolerantes, que possamos amar as nossas esposas
intensamente